Agora falaremos um pouco sobre limites no infinito. Então, para isso, considerem a função f de x igual a 1 sobre x. Então, como já foi estudado, o gráfico da função 1 sobre x tem como resultado essas duas curvas aqui. Então, observem que quando x tende a mais infinito, ou seja, quando x cresce muito, o limite dessa função ele é igual a zero. E da mesma forma, quando x decresce, aqui, quando x vai para menos infinito, nós temos o limite para x tendendo a menos infinito de f de x igual a zero. Então, para valores muito grandes ou muito pequenos de x, o limite da função 1 sobre x vai sempre ser igual a zero. Agora vamos considerar uma outra função parecida aqui. Suponha que f de x seja 1 sobre x ao quadrado. Então, a função 1 sobre x ao quadrado ela é parecida aqui com a função 1 sobre x, porém, o lado negativo aqui, ele fica positivo, porque quando a gente eleva qualquer número negativo ao quadrado, ele fica positivo. E ela é uma função um pouquinho mais magrinha, que é 1 sobre x. Então, quanto mais aumenta o expoente aqui, mais ela chega perto dos eixos, né? Mais ela se aproxima dos eixos. Então, se a gente for observar aqui a função 1 sobre x ao quadrado, ela tem o mesmo comportamento da função 1 sobre x para quando x tende a mais ou menos infinito. Ela tende a zero, nos dois casos, certo? Então, sempre que nós tivermos uma função com expoente ímpar, no caso 1 sobre x, 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta, nós vamos ter uma função parecida aqui, um gráfico parecido com esse verdinho, e o limite para x tendendo a mais ou menos infinito vai ser zero. E a mesma coisa para quando a gente tiver uma função aqui, 1 sobre x elevado a n, quando n for um expoente par. Então, no caso, a gente vai ter um gráfico parecido com esse vermelho, para 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x à quarta, 1 sobre x à oitava. E nesse caso também, os limites para x tendendo a mais ou menos infinito são iguais a zero. Então, com isso, a gente tem um teorema que enuncia esse resultado. Então, seja n um número positivo inteiro, então, limite para x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre x elevado a n será igual a zero. Então, esse resultado vai ser bastante utilizado para calcular limites para x tendendo a mais ou menos infinito. A ideia aqui desse teorema é você pensar assim: se eu tenho uma quantidade fixa, por exemplo, 1 aqui na função f de x, e eu vou dividir por um número muito grande, esse resultado vai ser um resultado muito pequeno. Então, quanto mais aumenta aqui o denominador dessa divisão, mais ela vai se aproximar de zero, ok? Então, tá, vamos fazer um exemplo esclarecendo melhor esse teorema. Então, vamos calcular o limite para x tendendo a infinito de 5 sobre x. Bom, a gente sabe pelo teorema que o limite de 1 sobre x para x tendendo a mais infinito tende a zero. Pelas propriedades do limite, a gente pode reescrever esse limite da seguinte forma: limite para x tendendo a infinito de 5 vezes 1 sobre x, que é igual a 5 vezes o limite para x tendendo a infinito de 1 sobre x. O limite de 1 sobre x para x tendendo a infinito tende a zero, e 0 vezes 5 vai dar zero.
Então, como eu havia dito anteriormente, sendo aqui em cima no numerador uma quantidade fixa, pode ser 5, 10, 5.000, não importa. O x, ele está indo para o infinito muito mais rápido. E o x vai ser um número muito maior aqui no denominador, por causa do x tendendo a infinito. Então, essa divisão sempre vai tender a zero. Tá? Então, qualquer constante que esteja multiplicando aqui a nossa função, ela não vai alterar no resultado. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos calcular o limite para x tendendo a infinito de 4x menos 10 dividido por 7x mais 5. Bom, nesse caso, a gente não pode usar de imediato o teorema que nós acabamos de ver, né? Porque a gente não tem aqui uma quantidade fixa dividido por um número muito grande ou muito pequeno. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui. Só para observar, se nós tentássemos calcular direto, já trocar aqui o x por infinito, a gente ia ter 4 vezes infinito, ia dar algo muito grande, infinito menos 10 continuaria sendo infinito. No denominador é a mesma coisa, 7 vezes um número muito grande, 7 vezes infinito seria infinito, mais 5 continuaria infinito. Bom, então infinito sobre infinito é uma indeterminação. A gente precisa dar uma arrumada nessa função antes de calcular o limite. Qual que vai ser a técnica utilizada? A gente vai observar o maior expoente de x que aparece na nossa função. Então, o maior expoente que aparece é x elevado a 1. Então, nós vamos dividir o numerador e o denominador dessa função por x. Isso, é claro, não vai alterar o resultado do limite. Então, dividimos aqui tanto o numerador quanto o denominador pelo x. Simplificando aqui essas divisões, a gente tem 4 menos 10 sobre x, 7 mais 5 sobre x. Então, nós podemos avaliar o limite de cada uma dessas parcelas separadamente. Então, observando aqui, 10 sobre um número muito grande, essa divisão vai tender a zero. E 5 sobre um número muito grande, que é o x tendendo a infinito, também vai tender a zero. Como a gente sabe disso? A garantia disso é o teorema que nós acabamos de enunciar. Então, sobrou aqui o 4 sobre 7. Então, 4 é uma constante, 7 é uma constante, o limite de constante é a própria constante, né? 4 menos 0, 4, 7 mais 0, 7. Então, o resultado é 4 sétimos. A função para x tendendo a infinito tende a 4 sétimos. Podemos fazer mais um exemplo aqui envolvendo funções, envolvendo limites para x tendendo a infinito. Então, vamos calcular o limite para x tendendo a mais infinito de 3x menos 7 sobre raiz de x ao quadrado mais 2. Bom, então a gente vai usar o mesmo tipo de cálculo que nós utilizamos aqui no exercício anterior. A gente vai dividir o numerador e o denominador da função pela maior potência aqui de x. Então, no numerador a gente tem x elevado a 1 e no denominador a gente tem x ao quadrado, só que esse x ao quadrado está com raiz. Então, a raiz de x ao quadrado, ela vai ser igual ao módulo de x, né, que pode ser mais ou menos x. E no caso, como x está tendendo a mais infinito, a gente pega e considera o caso positivo, ou seja, a raiz de x ao quadrado igual a x. Resumindo, nós vamos dividir o numerador e o denominador por x.
Aqui, como o denominador está com raiz, fica mais fácil a gente deixar a raiz de x ao quadrado, né? Para simplificar tudo aqui. Limite para x tendendo a infinito de 3 menos 7 sobre x, dividido raiz de x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado vai dar 1, e 2 sobre x ao quadrado aqui não vai sair da raiz. Então, aplicamos novamente o teorema que nós vimos. Então, 7, uma quantidade fixa, dividindo por algo muito grande, tende a zero. E 2, também um número fixo, dividido aqui por x ao quadrado, algo muito grande. Então, essa divisão também tende a zero e a raiz de zero tende a zero. Então, aplicando o limite, sobrou apenas as constantes aqui, 3 e 1. Então, esse limite deu 3 sobre 1, que é igual a 3.